Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Começando aqui a gravação de mais um episódio do Casa Aberta Podcast. Meu nome é Ulisses. Eu sou Ali Rosa e hoje estamos aqui com dois convidados especiais para falar mais uma vez de esporte, mais uma vez de Olimpíadas. E aí, gente, se apresentem pra gente, por favor. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Júlio, eu sou escalador amador. Desde 2013 entrei no esporte aqui em Uberlândia e tento subir umas pedras aí de vez em quando. Vê uma rocha que quer subir. Salve, galera. Meu nome é Flávio, sou de Coromandel, moro aqui em Uberlândia tem alguns anos. Escala tem 5, né? Estamos aí também, pelejando pra subir umas pedras. Pois é, pessoal. Show de bola. Show de bola. Então hoje a gente vai falar aí de escalada. Vocês já deram um spoilerzinho aí pra gente. E a novidade é a escalada esportiva agora está nas Olimpíadas, né? Uma das novas modalidades olímpicas que está rolando nessa edição Tóquio 2020 que está acontecendo em 2021. Não é isso? E eu vou pedir para eles explicarem aqui pra gente de começo como é que é esse negócio da inclusão de um esporte nas Olimpíadas, sabe? Porque não é assim, chegar lá e vai ter, né? Sim. A escalada, ela é praticamente um esporte novo, a escalada indoor, assim, né? Existe um processo de inclusão, assim, que vai desde o esporte se amadurecer e até ter a questão de entretenimento, né? Como que esse esporte gera entretenimento dentro das Olimpíadas, um comitê de avaliação, de regras e tudo. E começou a se falar em escalada nas Olimpíadas em 1992, em Barcelona, né? Onde ela entrou como um esporte de exibição, sim, pessoal. Você vê que só 2021 agora que foi entrar nas Olimpíadas de fato, né? Que se tornou um esporte olímpico. São 29 anos, né? Até ter partido assim do primeiro... Se falou a primeira vez, até ela ser consolidado como um esporte olímpico e tá aí já para estrear, né? A estreia da escada vai ser terça que vem. Sim, dia 3 Hoje, de agosto. vamos ver aqui só para contextualizar, que acho que o episódio vai ao ar depois da estreia já, né? Hoje é dia 29, vai estrear na terça, o episódio vai ao ar na quarta, então quando estrear a gente já vai ter já os primeiros resultados aí, né? Sim, é um esporte. Na Olimpíadas vão ser 3 modalidades, né? A escalada em si, ela existe muitas modalidades de escalada, né? É um esporte muito antigo, verdade. Desde que você tem migrações, você vê povos antigos fazendo alpinismo, montanhismo, isso tudo foi o desenvolvimento da escalada. E a escalada indoor como esporte, relativamente novo, né? São 3 modalidades dentro dessa Olimpíadas. A entrada agora entrou junto com essa nova leva das Olimpíadas de querer renovar, trazer um público mais jovem agora por tá em decadência certos outros esportes, o pessoal não assiste muita coisa, então entrou nessa leva junto com o BMX, né, o skate, o surf e a escalada. Então vai ser o primeiro ano, assim como provavelmente vai ter novos nas próximas Olimpíadas, que entrou também cheerleader como esporte olímpico e começa essa discussão de esportes novos que parecem que não tem muito engajamento, né? A própria escalada, quando eu adentrei, eu nunca imaginei que seria tão complexo, né? E tão divertido, né? Que eu participei na minha primeira competição no passado, todas as modalidades, todos os jeitos que são feitos para fazer essas medições, essas competições, né? E assim, falando dessas modalidades, você podia dar uma explicada pra gente, quais são essas modalidades? Como é que é a competição? Porque assim, eu imagino, eu que não tenho conhecimento nenhum de escalada, eu só sei que tem que subir, né? Só vou interromper vocês um pouquinho aí, porque você comentou dessa renovação dos esportes olímpicos. Queria puxar um gancho para uma matéria que eu tava lendo hoje ainda, falando justamente dessa renovação, que nas Olimpíadas do Rio de 2016... o público principal foi, tipo assim, pessoas com 50 anos de idade pra frente. Então, o público jovem realmente estava desprendido as Olimpíadas não estavam pegando esse público, os millennials, para baixo. E, inclusive, sobre a inclusão desses novos esportes, o público mais velho se posicionou majoritariamente contra. Parece que eu não estou com os números aqui certinho, mas mais de 80% dessa galera
mais velha se posicionou contra a inclusão do skate, do surf, da escalada, do BMX, né? Que são as novidades. É interessante isso. E o público jovem se posicionou totalmente a favor, e é o que a gente está vendo que pegou bem, né? Pelo menos eu que estou acompanhando bastante os novos esportes aí e tudo mais pelas redes sociais. O pessoal, pelo menos do meu círculo, da minha bolha, tá acompanhando muito forte essas Olimpíadas. Eu acho que foi um tiro certeiro. Eu também tenho essa impressão, mas assim, essa questão da renovação, geralmente, acho que qualquer renovação tem uma certa resistência, né? É normal, assim, digo, não deveria ser, mas é normal o pessoal que já tá mais acostumado com a coisa sendo daquele jeito ter uma certa resistência. Igual quando eu tive uma certa surpresa, quando eu vi lá, pô, tem basquete 3 contra 3 nas Olimpíadas, né, um meia quadra. Eu falei, não, bacana, estão reestruturando mesmo, então tá... A mudança tá interessante acontecendo. uma coisa que eu fiquei pensando, e aí eu não sei se vocês vão conseguir ter esse conhecimento para responder pra gente. Mas a escalada, por exemplo, que já... você falou que ela vem desde 96, né? 92, né? 92, em Barcelona, que 92, na verdade colocou como um esporte de apresentação, né, na Olimpíadas. Sim. Porque eu tava lendo também a respeito do basquete 3x3, ele é relativamente novo aí. Só que como já existia a Federação de Basquete, e a Federação de Basquete apoiou o fortalecimento do basquete 3x3, ele entrou muito mais rápido que a escalada nas Olimpíadas, porque já tinha essa federação que já tinha esportes olímpicos. Então a Federação de Basquete promoveu o campeonato mundial, promoveu a divulgação do basquete 3x3, e em poucos anos eles já se tornaram um esporte olímpico. A escalada tá numa escalada maior aí, né? E é legal nesse gancho aí, se a gente parar para observar esses esportes novos que entraram nas Olimpíadas, em sua maioria são esportes outdoor, né? Que envolvem natureza, são esportes de mais aventura, skate, surf, escalada, que já envolve, foge desse bacana. padrão quadra, né? Time, são esportes mais individuais e outdoor. É um negócio que é mais assim, dá mais a sensação de liberdade, né? Você pensar o skate, surf, a própria escalada, né? Sim, a adequação do público jovem para esses esportes realmente é maior, né? São esportes que te propiciam viver novas experiências. Nesse último ano Sim. também, com a pandemia, né, por limitações de certo tipo de atividades ou lugares que você pode ir, eu vi um crescimento bastante do pessoal procurar outros tipos de turismo, outro tipo de coisas para fazer. E uma que o pessoal adentrou bastante, especialmente aqui em Uberlândia, teve bastante gente que a gente viu entrando agora no esporte, foi a escalada, né, que é um ambiente, entre aspas, né, mais seguro. E entrando nesse gancho que vocês dois comentaram, né, de ser algo novo, de ter resistência à representatividade da federação, na própria escalada a gente tem algumas pessoas que têm um pouco de resistência, né, porque existem várias modalidades de escalada, cada um tem meio que uma cultura em volta, e tem muitos que defendem que a escalada como uma competição não é algo legal, sabe? Que não faz parte da escalada. Então tem sim resistência, inclusive dos escaladores, de ser um esporte olímpico, ter competições. Tem muita gente que eu já chamei para ir competir nessa que eu fui, eles falam, não acho legal, não tem muito interesse. E também a questão de federação, né? São poucos lugares no mundo que tem alguma federação bem consolidada. No próprio Brasil teve alguns avanços, mas assim, hoje não existe, né? E realmente é uma discussão grande dentro da escalada, assim, né? Por essas modalidades. Principalmente da modalidade nova que entrou na Olimpíadas, né? Que gera até hoje uma polêmica e que vai ser um fator decisivo dentro da Olimpíadas para quem vai levar. E pode ser uma polêmica aí também de falar que não foi justo, talvez o escalador é melhor, por conta dessa modalidade específica. Então vamos lá falar das modalidades, então vamos voltar. E eu tô curioso também pra saber, porque eu não sei, tô aqui pra São pra 3, informar. vocês disseram, né? São 3 modalidades. As 3 modalidades são competitivas, né? Existem várias outras, mas hoje que consegue, vamos dizer, mensurar uma competição, a galera separa nessas 3. Sim, Isso, são as 3 que estão nas Olimpíadas, né? Sim.
E eu acredito que não só pelo fato de ser competitivo, da forma que dá para competir, mas também a gente costuma dizer que a escalada é muito ingrata, né? Uma pessoa que não escala, ela não tem noção da dificuldade que um atleta de alto desempenho, igual os atletas olímpicos, está fazendo lá. O cara faz parecer ser fácil, né? Mas eu acredito também que é o fato de se tornar algo interativo, de ser melhor de se ver, né? Que no caso, dentro dessa modalidade nova, é o speed climb, que é você subir uma rota, que é sempre a mesma rota, ela não é uma rota de alta dificuldade, o mais rápido possível, né? Então, assim, falando em termos de assistir, é algo legal de se ver, né? É interessante porque é 15 metros, né? Fixado 15 metros, é a mesma parede em todo mundo que o pessoal treina. Em média dá 5 a 6 segundos na masculino e 7 a 8 no feminino. Assim, é muito bacana de ver que as Olimpíadas é o auge do desempenho físico humano, né? Então, independente de qual seja a competição, eu pessoalmente gosto muito e pega até um gancho de um escalador famoso que eu escutei esse tempo atrás, até ganhador de Oscar, o Ronald, né? Ele falou exatamente isso. Ele acha maravilhoso as Olimpíadas porque é um ser humano quebrando a barreira limite do que um ser humano é capaz de fazer. Então, independente desses pontos, eu acho extremamente interessante, né? Então, isso falou então uma modalidade que é o speed. Speed climb, e é a mais polêmica, justamente por isso. Por ser uma modalidade nova, os atletas antigos que têm muitos anos de escalada, que nasceram escalando, né, que são os atletas de elite hoje, isso escalado em rocha, né, considerando escalada em rocha, porque existem escaladores excelentes, dos melhores do mundo, que não competem também, né? Que só escala em rocha, só escala tem um tipo de escalada diferente. Interessante. E assim, só em termos de nomenclatura, como é que chama, por exemplo, as pedrinhas que no indoor, que tem as pedrinhas são fixadas? Garras. Agarras. Isso. Aí tem várias, né? Tem pinça, tem reglete, tem albalado, tem agarrão. Entendi. Aí cada um a gente apelida porque fica no formato, entendi. né? E a configuração dessas agarras, bacana. por exemplo, no Speed, ela é a mesma? É padrão? A Speed, sim. Então entendi. É o que você tinha falado. Então ela é o paredão, se eu for no paredão aqui, se eu for no paredão lá no Japão, é o mesmo. Exatamente. Certo. Então é bacana, então, porque o cara treina pra aquilo. Sim. E essa... Ele conhece cada uma dessas agarras na posição... É como se fosse fixa. uma coreografia, né? O cara tem que fazer ali, ele sabe mão, pé, se é a direita, se é a esquerda, onde ele vai fazer força, onde ele não vai fazer menos força. Então, assim, vira uma coisa que é uma memória mesmo, né? Entendi, como se fosse uma dança. Ele... E tem um caminho ótimo ali no meio? Porque geralmente, assim, todo mundo sobe por aquele caminho. O Speed, não tem como não tem fugir. São agarras ali que é aquele padrão e pode ser que você pule alguma coisa assim, mas é pessoal, né? Entendi. Mais pessoal. Provavelmente vai chegar um momento ótimo, vamos dizer assim, que todo mundo vai estar fazendo sempre o mesmo caminho, né? Mas aí que igual ele falou assim, às vezes um pula, né? É porque cada escalador tem um estilo de escalada. Então, se eu sou menor, eu vou precisar ter um estilo mais explosivo. Uma pessoa mais maior, ela tem uma facilidade de chegar nas agarras maiores, mas ao mesmo tempo tem as dificuldades dela, né? Então, o biotipo identifica muito o estilo de escalada do escalador. E aí, dentro disso, pode ter essa diferenciação de caminho. Mas em competitividade, assim, vamos dizer, quando a gente chama de esporte de competição mesmo, provavelmente vai ter um biotipo que vai se sobrepor, né? Então, mais ou menos, né? Existem sim, né? Sempre tem, mas falando especialmente do Speed, né? O Speed é uma competição por tempo, né? Se você pegar outras competições de tempo, tipo natação, corrida, tem sim os biotipos ideais. Então você pega o Usain Bolt. O Usain Bolt é um cara que corre muito rápido, só que a saída dele é horrível. Então ele alcança o pessoal depois dos 25, 50 metros ali. Mas você pega até alguns escaladores, alguns corredores que são pequenos. Então eles têm uma explosão muito boa, uma saída que os caras saem assim, muito na frente e ganha tempo ali. Então depende muito de como o cara usa a estratégia de acordo com o biotipo dele. Isso também acontece na escalada. E o pessoal o speed em específico, que nem a natação e a escalada, os caras vão aperfeiçoando a cada mais que, tipo, é milimetricamente contado cada movimento e cada ponto que ele vai. Aí entra nas outras modalidades, né? Que aí o biotipo vai de acordo com
o quebra-cabeça, né? Tipo, a via que são feitas. Aí E assim, sim entra outros fatores. perfeito. Mas assim, abre parênteses aqui. Esse é de bola. outro negócio show de bola também nas Olimpíadas, né? Que é. Não só nas Olimpíadas, no esporte em geral, que é você ter várias pessoas, cada pessoa é de um jeito e, por exemplo, aí tem biotipos muito diferentes que tem que treinar, você tem que se adaptar ao seu corpo àquela atividade, né? Isso é bacana também de se pensar. Tem algumas modalidades que são biotipos específicos, né? Tipo levantamento de peso, arremesso e tudo mais, não tem muito como fugir. Mas tem outros que realmente você tem que adaptar de acordo com o seu. Tem alguns ideais, né, que os treinadores procuram, mas... e foi uma das razões que grandes marcos olímpicos foram quebrados, foi nessa questão de otimização de escolha de biotipo, mas é nesse sentido mesmo. Mas na escalada é muito variado, isso é muito relativo. Existem infinitas possibilidades de rotas diferentes que você pode fazer de escalada. E existem biotipos que vão dar certo em umas e existem biotipos que vão dar certo em outras, né? Vai ter dificuldade em uma e outra vai ter uma facilidade. Então, consegue equilibrar muito bem na escalada essa questão de diferencial por você ser mais alto, ser mais baixo, ser mais forte, ser mais leve, né? Bacana. Perfeito. E Cada agora um tem seu beta. e os outros as outras modalidades? Aí são 3 no totais na competitiva, né? A primeira sendo o speed, né? Que nem a gente comentou, é a mais polêmica, né? Por ser esse fator de que é sempre a mesma coisa, tem gente que fala que não exercita. Aí a próxima Quando seria... vocês comentaram do speed, eu lembro eu já assisti uma competição de speed. Já, o cara só faz assim, já subiu, já desceu, já subiu eu não de lembro novo. exatamente onde foi que eu assisti, se era um campeonato mundial, alguma coisa assim, mas eu já assisti uma competição de speed. Eu lembro de ver. Não, e por que o speed é a polêmica da coisa, né? Assim, a escalada indoor, como esporte, como treinamento, ela surgiu da necessidade da escalada em rocha, né? Os escaladores escalavam em rocha e eu acredito que foi se não me engano, um ucraniano que construiu uma parede de escalada em casa porque no inverno ele não conseguia escalar. Então ele queria treinar nesse período e projetou uma paredinha em casa mesmo, de madeira e tal. Começou a fazer agarras para treinar dentro desse período que ele não podia escalar em rocha. Que massa, então essa é a origem, assim, sim, do das academias, da escalada indoor. É bacana, porque aí disso, o cara né? pensa assim, eu gosto de escalar em rocha, mas pô, eu não posso ir todo dia. Sim. Aqui na minha parede aqui, todo dia eu subo e desço, fortalece. Inclusive a academia que a gente Caramba, tem que massa. aqui em Uberlândia, Vertical Escalada, ela foi feita exatamente por isso. Porque o pessoal que tinha aqui, o lugar mais próximo que a gente tem aqui para escalar em rocha é em Araxá, né? E o pessoal daqui de Uberlândia queria treinar, não tinha condição de treinar, ia para lá na rocha, sempre apanhava, não melhorava, não via evolução com o tempo, assim. Araxá dá uns quantos quilômetros daqui? Uns 220 até o local de escalada, né? Pro pessoal situar pra ver a distância que era, né? Sim, porque aí, então, é necessário mesmo, pô. Imagina você todo final deslocar. de semana e tal. Final de semana dá pra ir, todo final de semana dá pra ir escalar, mas agora, tipo assim, treinar dia de semana não tem como, né? O negócio a evolução é muito lenta, né? Porque a evolução na escalada, ela é exigente, assim, pra você evoluir na escalada, você precisa se dedicar realmente, treinar, né? Você precisa treinar os dedos, tem que ralar, tem que gerar um couro específico pra escalar. Então, assim, os primeiros dias ajuda você vai... mesmo. Ajuda, assim, demais. Você vai rasgar seu dedo... Praticar a escalada indoor ajuda demais na escalada em rocha. Muito. Que massa. E é uma simulação da escalada em rocha, ela surgiu pra isso, né? Voltando ao caso das Olimpíadas, ela foi se desenvolvendo e virando um esporte competitivo. Então, você não tem competição em escalada em rocha, não existe. Eles tentaram fazer um campeonato, se não me engano foi em 1970. Não sei por que os motivos isso não vai para frente, mas eu acredito também que é pelo tipo de escalada, é uma coisa muito pessoal, até pelo acesso, pela transmissão. A escalada indoor começou a ser esse esporte competitivo e gerar campeonatos de acordo que foi se desenvolvendo, né? Por que o speed é a polêmica, então? Porque
muitos escaladores não identificam o speed como um tipo de escalada, sabe? Não existe speed climbing na rocha. Sim, não existe você escalar rápido. É uma coisa speed, muito... você treina pro speed. Sim. Isso é uma coisa que por isso que foi o né? que eu perguntei se era igualzinho, porque você treina pra aquilo e é aquilo não é natural, você não tá treinando pra ir subir rocha na natureza. Não existe uma via de speed climbing na pedra, não existe. Que foge do, entre aspas, o intuito que o Gru fez a parede, né? Que era pra treinar pra ir pra pedra. O speed você treina pra ir pro speed. E os grandes escaladores nunca fizeram speed. Então, assim, os melhores escaladores do mundo, que fazem as rotas mais difíceis do mundo, né? Que batem recordes assim, de dificuldade, os caras escalam desde que são crianças e nunca fez um speed. Então, assim, para ele se adaptar a essa modalidade, ele vai ter que começar do zero, assim, igual qualquer outra pessoa. A força que ele tem, a experiência de escalada, assim, não vai ser tão levada em consideração quanto nas outras modalidades que são o lead e o boulder, né? Então... Só para fechar esse ponto, porque hoje a escalada, por ser o primeiro ano, a ideia é ter só uma medalha independente dessas 3 modalidades que a gente está falando. Então a discussão muito grande é que quem vai mandar muito bem no lead e no boulder tem que entrar no speed, e se ele ir mal, ele pode perder a medalha por isso. Então essa então que é a uma medalha para cada categoria, não? Oi? Não. Então não é geral. Por ser a primeira vez do esporte, né? Ainda, querendo ou não, ainda é um teste dentro das Olimpíadas. Agora né, eu entendi a polêmica. Agora eu entendi a polêmica, então. Então, aí entra esse ponto, né? Por ser um esporte novo, ele ainda está em teste, vamos assim se dizer. Então só vai ter uma medalha. Pode ser que futuramente tenha uma medalha para cada modalidade e uma medalha para a nota total dos 3, que é o que a gente, pelo menos a minha opinião, seria o ideal para testar cada um e ver o limite de cada um. Igual na ginástica artística que estava rolando hoje, o Brasil ganhou uma prata aí, tem as modalidades individuais, né? Tem o solo individual, tem a trave, tem não sei mais o que, e tem uma categoria em que a participante faz todas, né? Exatamente. E a cada uma dessas dá uma medalha diferente. Entendi. Esse negócio de ter só uma tudo junto, bem ruim mesmo. A real é essa. Provavelmente... Provavelmente Olímpico, sacanagem. Mas é teste, provavelmente né? a federação da escalada teve que ceder isso, né? Talvez foi uma das exigências do Comitê Olímpico. Não é nem esse ponto, né? que nem eu falei, é teste, a quantidade de pessoas é menor do que uma competição normal, inclusive é uma das razões de não ter vários outros países, inclusive o Brasil. Porque por isso que a gente espera que vai ter um engajamento grande para ter essa continuação e o crescimento do esporte, né? Tomara, cara, bacana. Porque, por exemplo, no skate já começou com 2 modalidades, né? Skate a gente tem o street e tem E já tem 2 medalhas pro Brasil. Exatamente. Isso. E continuando, né? A próxima modalidade que vai valer ponto, né? Seria o bouldering, que boulder seria pedra grande em inglês, que é um tipo de modalidade bem mais explosiva do que tanto a speed e a guiada, né? Que são pedras grandes de baixa altura, chegando a 3, 4 metros em normal, que você escala sem corda e caso você caia, você cai direto num tatame. E por ser mais baixo, geralmente são pedras mais negativadas. Negativadas é quando ela está voltada para frente e você fica deitado para escalar. Então você precisa de muito mais força e muito mais explosão para terminar a via. Então vai ser essa questão, né? E lembrando que, tipo, também diferente do speed, toda a força do escalador vem do antebraço e da tensão entre o dedo e a rocha, que é onde a gente desenvolve. Então, voltando nesse ponto do biotipo que a gente tinha comentado, geralmente você vai ver escalador um pouco mais magro do que o normal, até perna fina, e o antebraço, quando o cara fecha o punho, fica maior do que o bíceps e o tríceps dele. É igual o Popeye. Exatamente. Popeye é boulder climber? Como é que é? Provavelmente. Vou até comer espinafre depois dessa. O Diego já vai lançar uma tatuagem de Popeye no outro braço aqui já. Uma âncora aí. Uma âncora. Cara, é muito massa. Eu tô vendo uma foto aqui do boulder. Então, o boulder não tem corda segurando? Não. E ele é uma escalada mais rápida também, né? Uma escalada que são poucos movimentos, o boulder, mas uma escalada muito difícil, né? Com dificuldade muito alta, com movimentos difíceis, o nível de força que você tem que fazer, concentração de força, ele é muito maior. É esse que cada
cada arena é montada diferente, um competidor não pode ver o outro subindo, é essa categoria? Os dois são assim, na verdade, né? Tá. Tanto a guiada quanto o boulder. Como que funciona, né? Desde o começo. Os escaladores, eles veem antes a rota, todo mundo junto, eles têm um tempo para olhar todas as vias de boulder, né? Que a gente fala. E eu acho que são 5 minutos, se não me engano. E depois cada um vai entrar uma vez, tem um tempo para fazer aquele boulder. Pontua mais quem manda primeiro, que a gente chama de flash, né? Se ele flashar o boulder, é a melhor pontuação. Então, que o cara entra no boulder e manda ele de primeira. Aí, o número de tentativas, quanto mais tentativas você faz, mais você vai perder pontos naquele boulder, né? E são 4 boulders no total. Ganha quem pontuar melhor dentro desses quatro rotas, né? Você tem as 4 rotas diferentes. Eles chegam, observam durante 5 minutos e cada um tem esse tempo para entrar até chegar na eliminação lá, no vencedor, quem vai ficar em primeiro. Então competidor não vê o outro escalando, né? Porque senão ele vai aprendendo com o erro dos anteriores. Então ninguém vê ninguém escalando. Eles só dão uma observada antes da prova. Só na via, né? Você não vê o escalador nela. Você não fazer como ele faz o movimento. Nesse ponto eu achei interessante. Fizeram por conta do Tóquio, né? E pelo anime ter saído do Japão, eles lançaram um anime de escalada, né? E eles fizeram uma analogia bem bacana que meio que é um quebra-cabeça você escalar, sabe? Então tem o beta, né? Que é a parte difícil da via, que às vezes o crux, o crux ou o beta. O crux é a parte difícil, o beta é como passar o crux, né? Então, às vezes um escalador passa o beta pro outro. Então, a razão de você não assistir o outro competidor é meio que pro cara ver como que ele vai resolver esse quebra-cabeça. Porque se ele já saber como resolver, ele vai gastar muito menos força do que ele precisaria quando ele fosse mandar de flash. Então, a ideia também, que é algo muito necessário para o escalador, é uma concentração muito grande e consciência corporal para entender como que ele vai trabalhar o corpo dele, de acordo com cada agarra que ele está utilizando, para usar o mínimo possível de força para conseguir chegar no final. Isso especialmente na outra modalidade. No boulder, não é tanto por ser baixo, então você não precisa de tanta resistência, mas você precisa da explosão. Então, quanto mais você utilizar o posicionamento do seu corpo para usar mais perna, usar mais braço, para explodir para a próxima garra, mais sucesso você vai ter para mandar a via e pontuar menos, né? Porque o ideal da escalada é quem pontuar menos ganha, né? No caso das Olimpíadas. Sim, quanto mais ponto é porque cometeu mais erros. É igual era no rally, quanto mais ponto, pior. E o legal disso tudo aí é que não existe beta para todo mundo, né? Não existe um consenso que desse jeito é a melhor forma de ser feito. Cada pessoa vai se adaptar de um jeito dentro daquela via. Então, o mais incrível de ver é isso. São todo mundo tentando de uma forma diferente, ver quem que encontra essa forma primeiro, quem que se encaixa melhor dentro dessa dificuldade que foi colocada, né? E quando você observa assim, como alguém que nunca escalou, como espectador, a gente não tem ideia do quão difícil é fazer o que os caras estão fazendo ali. Literalmente assim, você não entende. Quando você começa a escalar, que você começa a entender quais são esses movimentos, a dificuldade que é de você segurar seu corpo dessa forma, você fica muito impressionado com o nível que as pessoas estão hoje, né? Que é esse nível do que vai passar nas Olimpíadas aí. E é incrível você observar. Mas isso é o mal das Olimpíadas, né? Você assiste qualquer pessoa fazendo qualquer coisa nas Olimpíadas, o cara tá tão treinado, mas tão treinado e faz assim com uma facilidade. É tipo vendo a Simone Biles no tatame. Ela faz com o tamanho da facilidade um mortal triplo. Não, cara, e uma concentração, se eu pular aqui, eu dou conta cara? de fazer tipo assim, isso. o cara tem uma chance, né? O cara tem uma chance. Eu acho que é por isso que, tipo assim, olha, as medalhistas do skate, as meninas, 2 de 13 anos, acho que é por isso que elas vão bem, porque elas não têm pressão, sabe? Elas nem sabem direito o que elas estão fazendo ali, sabe? Não que não sabe o que tá fazendo, não sabe, assim, não tem noção da grandiosidade do que elas estão fazendo, cara. É automático. Que é competir numa Olimpíada, cara.
Ela elas nasceu naquilo, entre é aspas, natural. nasceram naquilo já, Isso. né? Naturalizado pra elas. Eu acho isso sensacional, É. porque aí ela chega com a medalha de prata aqui, cara, das Olimpíadas com 13 anos. Sim. Cara. Quantas E essa Olimpíadas ela ainda questão vai poder disputar, cara? Muitas. Essa questão da pressão ficou bem evidente agora com essa situação da Simone Biles, né, dos Estados Unidos, da ginástica artística, que desistiu de competir de várias provas. Ela ainda pode escolher participar de alguma, né, mas por enquanto ela é o maior nome dessa edição dos Jogos Olímpicos, né, e ela desistiu de participar por conta de problemas psicológicos, né? É muita pressão. Muita pressão. E não E só por isso. mais bem preparado que eles estejam, tanto fisicamente como psicologicamente, a pessoa pode dar uma travada ali, né? E não, especialmente no caso da Simone Biles, só para reconhecer ela aqui, na ginástica olímpica é pior ainda. Imagina você tá na pressão, porque a gente trava, a gente solta ali no boulder, ali na escalada, tá blocado, não quer, tá na pressão, não tá legal, você solta, você cai, você tá na corda, você tá preso. Agora imagina você estar mal e mandar um mortal. Se você cair de mau jeito, você literalmente pode virar tetraplégico ou até morrer. Então, se você não estiver bem, a pressão é muito maior. Porque na escalada tem sim machucado. É normal dentro dos atletas, é normal, às vezes você cai, você pisa de mau jeito e tipo assim, o cara rompe ligamento e fica meses sem poder treinar, sem fazer nada, né? Na escalada tem sim seus perigos, mas assim, você treinando, estando consciente, são bem baixos, né? Diferente, na minha opinião, da ginástica olímpica. Na ginástica olímpica, imagina você desistir no meio de uma movimentação, pode literalmente custar a sua vida, sabe? Sim. O cara tem que estar muito bem seguro do que tá fazendo. Tanto o boulder quanto o speed, eles são bem seguros, né? O boulder você cai no tatame e o speed é uma corda que te puxa à medida que você vai subindo. Já a próxima modalidade, que é o lead, que é a escalada guiada, né? Que chama guiada porque você segue um caminho para se ir prendendo com corda, ele tem sim um pouco de impacto. Porque quando você escala nessa modalidade, você vai se acorrentando na pedra e você escala, mas sua corrente, seu ponto de segurança está abaixo de você, então se você cair, vai ter um fator de 2 vezes a altura que você escalou desse ponto, porque é o ponto que você escalou, mais até a corda esticar. Mas como a corda é feita para isso, ela estica, ela puxa todo o seu... segura toda a sua energia potencial e a única coisa que você tem que fazer é tomar cuidado do jeito que você volta para a pedra. Então, sempre com o pé apoiado ou utilizando capacete para não bater de cabeça ou de cara na pedra, né? Isso falando escalada em rocha, né? Escalada em rocha, isso tem um nível de perigosidade grande, né? Mas em campeonato assim é tranquilo, você não tem tanta exposição. Esses pontos de fixação da corda, eles são colocados de qual distância entre um e outro? Depende. Nosso abridor de rotas aqui, inclusive, esse final de semana vai abrir algumas rotas aí para difundir o esporte aí pelo Brasil, pode responder melhor aí. Só um parênteses, se quiser fazer propaganda de algum Instagram, negócio aí, pode fazer, viu? Tranquilo. Pode falar. Mas na escalada em rocha é muito diferente da escalada indoor, né? Você campeonato, assim, tudo. Na escalada em rocha você tem várias dificuldades, que é o relevo, é o tipo de pedra, se a pedra é quebradiça ou não. Quando você está abrindo uma rota, você tem que ver se você está abrindo de baixo ou se você já vai chegar de cima, se vai fazer um rapel. Existe uma dificuldade... que a própria natureza impõe, né, dentro disso. E cada rota vai ter sua dificuldade ali de alguma forma. Então vai ser onde você vai conseguir ter agarras para colocar, a posição geralmente vai depender se existe uma pedra que vai te expor mais, então talvez você vai ter que colocar uma mais em cima. Então existem vários fatores que determinam essa distância, inclusive até cultura de lugares, tem lugares que utilizam distâncias maiores, tem lugares que são menores, é muito variável.
Geralmente o maior perigo de todos da escalada é dar chão. Então, geralmente quando você está iniciando a escalar, geralmente elas são mais pertos. E quando você está mais acima ali de 5, 6 metros, aí elas começam a distanciar um pouco por questão que esses equipamentos têm um custo, né? Então, quanto menos você utilizar, mais barato fica para você economizar em outras vias que você for abrir. Mas no caso das Olimpíadas em si, geralmente tem bastante negativo, que a gente chama que a pedra vai para fora, né? Então quando você cai, você só cai para baixo, inclusive você nem pendula para voltar para a pedra, né? Então o risco, que nem o Flavinho comentou, é bem baixo, né? E a pontuação do guiado em si é uma parede de 17 metros em extensão, né? Não em altura, que quem ganha é quem chegar mais longe da via. Então vai ter os route sectors, né? Que a gente chama, que é quem monta tanto a via de boulder quanto a via guiada. E quem chegar mais longe tem a menor pontuação. E essa questão de menor pontuação é porque cada modalidade tem um peso, né? Eu acho que é 3, 6, 2, não tenho certeza, às vezes o Flavinho sabe dizer, e você multiplica de acordo com a pontuação da modalidade da guiada, então quem chega mais longe tem a menor pontuação, do boulder, que é quem escalar mais flashes vai ter uma menor pontuação, e o speed climbing, que quem tiver o menor tempo tem a melhor pontuação. Então você multiplica de acordo com esses pesos e quem tiver a menor nota ganha. E por isso a discussão de que quem nunca escalou boulder, mas escala muito bem, nunca escalou speed, perdão, escala muito bem boulder e guiada, pode ter sua medalha perdida por conta do speed climbing. Então eu ia fazer essa pergunta. Por exemplo, vamos dizer, tem o atleta. É um atleta por país só? Como é que é? Ou é uma equipe? Não é por país, não. Acho que foi por pontuação dos campeonatos mundiais. Você precisava de certo nível de pontuação pelos campeonatos mundiais e você entrava para as Olimpíadas. Não, mas assim, considerando quem tá lá, é um atleta só? Geralmente, o máximo de uma competição olímpica são 2 equipes ou atletas por prova, geralmente. Então, por exemplo, na natação, cada prova pode ter no máximo 2 competidores. Mas não é muito sobre país, é sobre a pontuação que eles fizeram ali, né? Conquistaram a vaga nas Olimpíadas. Por isso que não tem nenhum brasileiro, né? Assim, nenhum brasileiro conseguiu, dentro do número de atletas que era possível dentro da Olimpíada, ser convocado. Né? Entendi, não se classificou, né? Não se classificou. Porque, que nem a gente falou, por ser teste, não tem muitas modalidades separadas, é só essa. E junto com isso, se eu não me engano, são 24 atletas. Tá. Então ainda tá assim, por exemplo, eu sou o competidor de escalada. Eu tenho que fazer as 3 modalidades. Sim. Obrigatoriamente. Entendi, então. Talvez Paris possa mudar isso, mas... Sim, eu imagino. É porque assim, ficou meio ruim mesmo, né? Assim, tá bom que tá lá, beleza, o pessoal já vai conhecer, mas ficou meio ruim, né? Eu acho bem ruim. Tem que ter um meio termo aí, né? Porque, por exemplo, no Skate Street... que rolou aí no outro fim de semana. Do top 4 mundial, 3 são brasileiras, e logo em seguida, ali no ranking mesmo, você tem mais brasileiros. Inclusive eu errei, né? Só 3 que foram. Né? Foram 3 brasileiras para as Olimpíadas, né? Então eu errei na parte de 2, perdão aí, pessoal. Mas eu falo assim, eu acho que depende da modalidade. Mas, por exemplo, se fosse só pelo ranking, o Brasil teria mais representantes ainda. Então, 3 foi o máximo ali. Tanto no feminino como no masculino teve 3 e no skate park agora vai ser também, da mesma forma. Varia de modalidade para modalidade, mas se fosse só pelo ranking, a gente teria mais brasileiros ainda competindo. E na escalada, então, não teve ninguém, né? Nenhum brasileiro participando dessa vez. A Quênia, né? A Quênia tem falando de biotipo, tem os melhores maratonistas do mundo, né? Tipo, até engraçado, se você for ver o teste pra ver quem vai para Olimpíadas, você comparar com qualquer outra maratona, é até estranho de ver. Tipo, ali teria umas 10 pessoas que iriam tranquilamente pra maratona, mas tem um limite por país pra ir. Porque senão seria tudo dos caras. Né, tem que ter isso mesmo. Mas, assim, aproveitando que a gente falou aí do surf, do skate, da própria escalada que tá estreando agora, eu vi que logo quando chegou as primeiras medalhas do skate lá, iniciou uma discussão, assim, fala assim, você ir comemorando medalha do skate e tal,
Que, tipo, o cara fala 20 anos. Há 20 anos isso era marginalizado, saca? Não podia, era proibido, era mal visto. Ainda é mal visto, né? Ainda é, cara. O pessoal não entende. E olha o poder que o esporte tem, né? A fadinha que virou o ídolo do esporte nacional. Sim. Hoje todo mundo fala dela, sabe quem é ela, sabe quão grandiosa ela é e admira o skate, né? Eu conheci ela seu num pai, mundial. Sabe? Tipo, seu pai que talvez é fechado e tudo, ele sabe quem que é fadinha o Jânio e gostou Quadros dela proibiu, ganhar. né? O Jânio Quadros proibiu em São Paulo andar de skate. Então, assim, Tipo isso. Sim. Eu falo assim, de a 80, fadinha, né? eu vi ela quando ela teve o mundial, acho que uns 2 anos atrás, foi que ela ficou bem classificada. Eu não lembro. Eu lembro de ver ela na televisão uma época. Eu falei assim, cara, a menininha desse tamanhozinho. Aí, de repente, eu vi uma notícia, eu segui ela no Instagram, e ela conquistou vaga pra Olimpíada. Eu falei, cara, vai pra Olimpíada. Aí tá lá, com a medalhinha. Dando uma cutucada agora, o filho do Chorão, vocês viram essa palhaçada? Eu vi. Tadinho. Mas tadinho nada, mano. Esse cara já tem tempo aí que ele só quer aparecer. Errou. Ai, porque meu pai... Vocês viram isso? O filho do Chorão falando assim, meu pai via essa menina andando de skate e falava que ela ia ter futuro. Aí, quando o Chorão morreu, foi em 2013, né? Ela nem tinha começado a andar de skate ainda. Mas voltando nesse ponto marginalizado, eu acho que a escalada, em geral, não é muito marginalizada, porque diferente do skate, você não vê em todo lugar. Você tem que ir no meio do nada pra ver. Mas, por exemplo, ali em Araxá tem um setor que a gente chamava de proibidão, que a gente não podia escalar, porque o que acontece? Não é nosso. A rocha, teoricamente, é APP, né, do governo, então é um ambiente. Só que para você chegar na rocha, você teria que entrar numa fazenda de alguém ou ter uma trilha que você tem que passar. E lá nesse setor proibidão, um dos fazendeiros não deixava o pessoal escalar, porque ele achava que era algum ritual satânico, algo no sentido. Cara. Por quê? Vocês vão entender quando vocês verem um dos grandes apostadores de pódio, até de ouro, que é o Adam Ondra. Toda a movimentação que faz, ele grita. Então, o pessoal ia escalar, ia fazer uma movimentação muito pesada, gritava. E ficava gritando pra, liberar adrenalina e mandar a via. Então, o cara jurava de pé junto, além de ter outros fatores, jurava de pé junto que o pessoal tava fazendo ritual satânico. E por conta disso, inclusive, quando o pessoal abre uma via, que a gente chama, né, que o cara vai lá, fura e bota uma chapeleta, eles dão um nome, né? Então existem nomes, assim, extremamente criativos. E uma das vias, por conta desse fazendeiro, chama-se ritual satânico. Então é bem, bem bacana. Nossa. Mas assim, agora, assim, meus pêsames pra família, né? Agora o fazendeiro acabou falecendo e a família não se importava muito e agora voltou, não é mais o setor proibidão, né? Que agora o pessoal pode ir tranquilamente lá e espero que isso gera mais engajamento em outros lugares, que provavelmente pode ter o mesmo problema de alguém que não goste, que vá na terra dele, porque acaba, dependendo de onde você vai, cada pico tem uma cultura de trabalhar e tudo mais. Tem alguns lugares que são um pouco mais barulhentos e acaba despertando a paz em certos lugares e o pessoal não gosta. Então, e tem gente que simplesmente se acha por você ter que passar na propriedade dele, né? Falando, por exemplo, de cachoeira. Que eu gosto de ir em cachoeira e tudo mais. Tem lugar que você não consegue acessar a cachoeira porque o fazendeiro se sente no direito de te impedir de passar lá simplesmente porque a terra é dele. Ou cobrar pra chegar lá, né? É exatamente isso. O que acontece muito, né? Na maioria dos lugares. Existe um trabalho grande, assim, de aceitação, de conversa com os donos da terra, pra você conseguir fazer ele entender o que é uma escalada também, né? Porque imagina você chegar pro cara e falar assim, a gente quer um monte de gente subir essa pedra aqui sua, que tá na sua fazenda. Talvez o cara poderia até aproveitar, né? E, faz um combinado com a galera, pra eu ajudar, pra eu fazer um acesso mais bacana pra vocês poderem ir lá, e aí a gente combina de sei lá, não pagar pra usar alguma coisa exatamente assim, mas pra manter as coisas organizadas e tal, tudo é uma questão de conversa, né, de convivência social, né. Sim. Mas isso aqui é porque pras pessoas, esse tipo de pessoal, é muito difícil de fazer isso aqui que a gente tá fazendo, é muito difícil de conversar.
Aí acaba Não, acontecendo mas isso. acontece. Inclusive, tipo assim, os grandes picos que a gente tem no Brasil é desenvolvimento né? disso, né? Desenvolvimento Não, mas dessas vai conversas, melhorando. tudo. E assim, aí Sim. voltando pro assunto, pô, a própria exposição do esporte nas Olimpíadas já vai dar uma visibilidade. Eu vi hoje uma matéria, tipo assim, que as pesquisas por tipo, compra de skate na internet cresceram 600%, cara. Do nada, assim, ó. Pena que não vai ter representante brasileiro, né? Mas Eu achei uma falta muito grande, uma perda, não uma perda, né, uma oportunidade que a gente perdeu de crescer muito esse esporte que pra mim agrega cada vez mais, né. Por exemplo, ontem eu fui voltar do trabalho, ontem não, terça-feira, tava voltando do trabalho e eu vejo uma menina andando de skate na esquina lá da rua dela, eu achei maravilhoso. aí, tá Esse vendo? incentivo assim é simplesmente surreal, né. Que a escalada, sim, proporciona muitas emoções, muitas conquistas. É um esporte que eu sempre incentivo, todo mundo que entra, a gente acaba tentando dar um engajamento que, para você ir em rocha, tem um certo custo, né? Então a gente acaba empurrando o máximo possível o pessoal, incentivando, e especialmente aí o Flavinho, a gente tenta sempre ser padrinho para emprestar nosso equipamento pra galera. Não, cara, é isso aí, cresce, para chegar a um ponto que o cara curte o suficiente para fazer seu investimento financeiro nesse esporte que É um esporte caro. sua vida tá no equipamento, então tem que ser equipamentos confiáveis e por conta disso você paga pela segurança, né? E como tudo, qualquer produto que você compra pela qualidade, você compra pela segurança, então você paga pela segurança daquele produto. Sim. E é a vida de alguém é imensurável, né? Então realmente são equipamentos caros porque tem que ser, sabe? Não é nenhuma crítica a nenhum vendedor de equipamento, é porque são equipamentos delicados mesmo. Mas se algum Tem que- vendedor de tem que passar equipamento por estiver escutando a testes. gente e quiser fazer uma Patrocinar. patrocinar aí. aqui, Roots ó, Bagina. tem dois rapazes aqui que vai ficar felizes com o patrocínio. Patrocínio Roots Magina Provavelmente aqui. esse equipamento tem que ser testado antes de ser Exatamente. vendido, né? Sim, Exatamente. existe É igual camisinha. órgãos que regularizam isso, existe certificados e tudo. Aqui é a AAEF, não é? Se eu não me engano. Que certifica cadeirinhas. É UIA, né? UIA, isso. Obrigado. Interessante. Eu tava pensando aqui, quando você estava falando do... É a guia, né? Que Sim, você a guiada. vai montando. Oi? Sim, escalada guiada. Não, mas das guias mesmo, de onde fixa a corda. Chapeleta. É guia que Chapeleta, chama? chama. É porque a gente chama de chapeleta, né? Que é o equipamento de metal que a gente prende na rocha. Que nem eu comentei. Como são Isso. equipamentos Como caros... que prende? Como que é feito essa fixação então, dele na rocha? Para você escalar em rocha, como são equipamentos caros, você não vai deixar ele no sol, pegando chuva, essas coisas. Então, são equipamentos específicos que ficam na rocha. Então, só por esses equipamentos que a gente comentou como chapeletas, não é o suficiente para você escalar. Então, essas chapeletas ficam fixas na rocha e você usa as costuras, que são mosquetões, junto com uma fita, para colocar e depois se costurar, que é passar a corda nesse ponto para você ficar seguro nesse ponto, né? Porque a chapeleta é mais resistente, né? O Flavinho, né? Ele já abriu algumas vias, né? Eu gosto só de praticar, eu não sou muito adepto a essas partes, né? Porque são muitas técnicas, muitos treinamentos, né? O Flavinho, que ele já abriu algumas vias, ele tá um pioneiro de um pico em Coromandel, né? Se tudo der certo, vai virar um polo de escalada no Brasil, né? Mas ele pode falar melhor como funciona, né? Essas chapeletas, como que fura, como que você acha uma pedra que você fala, não, essa pedra é bonita, hein? Nó, subir ela vai ser bacana, né? Isso, é isso aí que eu tô curioso. Como que fixa, então, essa chapeleta na rocha? Então, existem duas formas de você começar, né? Se você conseguir começar por cima da pedra, né? Então, você consegue montar um rapel em cima, normal, né? Com fixação ou em ancoragem natural, ou você fixa mesmo proteções já em cima e desce fazendo um rapel mesmo e furando. Você vai escolher sempre os melhores lugares de furar, você vai observar se existem agarras, quais as agarras que você vai utilizar durante esse processo. Se existem pedras soltas, você tem que limpar um pedaço de pedra, porque você tem que pensar que vão ser pessoas escalando aquilo ali, então é a vida delas, né? Está em jogo ali. Se você fura em um lugar errado, de uma forma errada, vai ser uma pessoa que está em risco. Você tem que fazer realmente coisa muito certa, né?
Mas essa furação ela é feita como? Já com a chapeleta, você bate ela? Então, por cima você pega o rapel, você vai descer com furadeira, com martelo. Ah, furadeira. Sim, furadeira a bateria, né? Então você chega... Geralmente é um martelete, tem que para furar a rocha, né? Um martelete rompedor. E você desce de rapel e você escolhe os melhores lugares e você colocar uma proteção visando isso tudo, né? Movimentação da pessoa, por onde ela vai, se ali existe a garra, as agarras de costura, que é o que a gente estava falando, né? Que é onde você vai passar a sua corda para se proteger. Você tem que ter uma noção de aonde a pessoa vai cair dentro daquela proteção, se ela for cair daquele lugar. Você vai observando todas essas coisas e fazendo a melhor linha possível dentro daquela parede que você está descendo, né? Você está movimentando. Que bacana. Isso de rapel. Então, sem ser de rapel, você abrindo de baixo para cima, você vai fazendo movimentos artificiais, chama uma escalada artificial. Então, existem alguns equipamentos que você consegue colocar na rocha e se fixar, ao invés de escalar, né? Lembrando que isso são tecnologias do século 20 e 21, né? Se você parar para pensar, recentemente eu escalei uma via lá no Rio de Janeiro que ela foi aberta em 1950. Imagina como que foi. Inclusive tem vias até centenárias aí pelo mundo. Imagina como que o cara fez para subir sem freio, sem tecnologia. Então, assim, é bem interessante que tem várias outras coisas muito interessantes na escalada, como técnicas de nó, dependendo do jeito que você utilizar a corda e tudo mais. E entra em outro ponto bem interessante, né? Que hoje a gente comentou 3 modalidades dentro das Olimpíadas, né? Mas existem muitas outras modalidades dentro da escalada, né? A gente tem a escalada esportiva, né? Que é o que hoje eu e o Flavinho participa bastante, né? Que é o que tem mais em Araxá. A gente tem um boulder que a gente pratica também bastante lá, que são essas pedras grandes. O speed não tem nenhuma aqui perto da região, então não tem como a gente praticar. Mas aí entra outras modalidades, né? Que tem a escalada tradicional, né? Que são escaladas de alturas maiores, né, que é a escalada esportiva, que nem nas Olimpíadas, que é guiada, que gera em torno de 15, 20 metros, dificilmente passa muito além disso. Nós temos a escalada tradicional, que são, aqui eu escalei foi 90 metros, mas chega algumas a 800, 900 metros, que você escala sempre em 2 pessoas, um escala, se trava, e o outro escala, eles se encontram, e assim vai até bater 900 metros. Nesse ponto tem a tradicional móvel e a guiada, então entra vários outros pontos, né, que você leva alguns equipamentos que não teria essas chapeletas, né, você faz a ancoragem com esses equipamentos na pedra e depois leva embora, então a menos que você tenha esse equipamento você não consegue escalar a via. Existe o ice climbing, né, que você escala em gelo, então tem cursos para você ver como está o gelo, se ele vai desprender ou não, equipamento para você furar o gelo enquanto você está escalando, botina para você fixar no gelo, é extremamente bacana, eu tenho muita vontade de praticar. Existem os big walls, né, que entra nessa parte tradicional, que o pessoal às vezes fica uma semana na pedra, leva barraca, comida, dorme na pedra, acorda na pedra e vai rasgar os dedos, e várias outras, loucura. Né? Uma escalada dessa aí de 800 a 900 metros que você falou, você tem uma noção de quanto tempo o povo, galera, leva? O escalador de Oscar, né, um dos maiores do mundo, que é o Arnold, que inclusive fica aqui a recomendação para assistir Free Solo, né, que assim, ele é maluco, né, Free Solo é o que a gente chama de modalidade de escalada, você escala sem corda. O cara escalou o El Cap, né, o El Capitan lá no Yosemite, desculpa, lá nos Estados Unidos, 800, 900 metros, né, sem corda. Tipo assim, e é uma das vias mais difíceis do mundo. Eu, por exemplo, precisaria de mais uns 2... sem corda, sem nenhum tipo de segurança. Cair, morreu. Caramba. Caiu, morreu. Eu com 2 anos de treinamento, provavelmente não conseguiria fazer nem com corda. Então, vocês imaginam a dificuldade. Foi um projeto de mais ou menos 5 anos que ele fez. No documentário deixa isso bem claro. Mas eu acho bem interessante que, diferente dos outros free soloers, ele não fez pela adrenalina, ele fez pela perfeição. Ele queria ser o mais perfeito possível. Então, depois dele fazer isso, ele entrou com outra pessoa, que é o Tommy, que também tem um outro documentário bem interessante dele, que eles fizeram em 2 horas, esses 800 metros. Eu não faria nem um mês na pedra, mas bacana. Mas o normal varia de uma semana, 2 semanas. Um dia elite da elite, então, né? Exatamente.
Inclusive, É, esse o cara... Para a ele maratona é em o- 2 horas. É, O free solo é a referência mundial. Não É. existe ninguém que... É o cara que fez a maratona Faz. em 2 horas, é Inclusive, isso? É, esse- tipo assim, a quebra de recorde em cima do recorde dele. Tem muitos anos, Entendi, sabe? entendi. Inclusive, Aham. esse próprio Tommy que escalou essas 2 horas com ele não tem um pedaço do dedo. Tipo assim, pra mim, com todos os meus dedos, com um mês dentro da pedra, eu provavelmente não conseguiria fazer nesse... tudo, imagina em 2 horas. Então, assim, é surreal o que algumas pessoas dentro da escalada conseguem fazer. Eu acho que esse free solo ele foi considerado o maior feito atlético da humanidade. Por algum... Não sei se foi uma revista, alguma coisa assim, esportiva, que foi considerado um dos maiores feitos da humanidade. Esse Cara, free solo. É tenso. Eu Caramba, eu fiquei documentário inteiro preso na cadeira. Cara, falando, e "Filho, como vai é que o tomar no cara cu." treina pra isso? Então, ali ele Mas ficou... Porque é uma só, vez, é uma vez só que ele vai. Ele Não, não o cara vai vai... ganhando muita exatamente. Não tem como ele ir confiança, né? treinando assim, né? Só se Tem, ele, tem. ele vai até a metade Não, é e porque volta. ele não precisa ele- ir sem... A primeira vez ele não precisa ir sem corda, né? Ele vai com corda. Não, sim. Porque é a mesma rota que ele vai fazer com corda, só que sem. Então o que ele fez? Foi um projeto de mais ou menos 3, quase 5 anos que ele ficou fazendo. Ele entrava todo dia, toda hora, que virava sim. literalmente uma memória muscular. Ele tinha... quem for assistir, né, o documentário depois desse podcast... Onde que tem o documentário? Tem na Disney Plus. Eu não sei se tem no Netflix mais. Tá. Mas ele tem um Repete caderno. o nome do documentário pra gente, por Free favor. Solo. Inclusive ganhou o Free Oscar Solo. de 2018. Então, o cara, além de escalador, um dos melhores do mundo, ainda ganhou um Oscar. Ah, entendi por que você falou que ele ganhou. Violento. Entendi. Então, quase Pouca passa coisa. inveja Eu no vou Leonardo assistir, hein? DiCaprio, né? Mas Eu vou assistir, ele talvez eu conseguiu- assista até agora. Vale muito a Acabando pena, aqui. velho. Não, é Vale muito a muito pena. bom. Ele tem um caderno que ele anota o que ele faz em cada movimento. Então, pé direito ali, agarra tal tipo, eu pego assim, eu jogo assim, eu faço isso. É uma coreografia, é uma dança. Entendi, assim, quando entendi. você É tá memória escalando, muscular você tem mesmo, tudo né? memorizado. Incrível. Você tem Mas tudo. então ele deve ter, tipo assim, com corda, deve ter subido várias vezes Nossa, sem cara, cair. isso Inúmeros. Foi 5 anos, né, que ele ficou tentando. Muito Imagina a interessante. adrenalina Assim, desse cara. pra Cara, você- não tem mais Ele já nada que esse sabia cara pode fazer literalmente depois o caminho disso. das pedras. Pra você ter essa confiança de fazer isso, você tem que estar muito bem, assim. Cara, não, psicologicamente. mas eu tô falando, não tem nada mais que esse cara possa fazer na vida dele que ele vai liberar adrenalina. Acabou, velho, acabou. Nesses pontos, a gente, só pra falar nesse ponto de ter coragem de fazer algo assim, a gente tem as graduações de vias dentro da escalada, né? Então, cada tipo de modalidade tem sua graduação. Então, bouldering, e isso também depende do país que você tem, né? Se você procurar na internet, você vai ver algumas conversões de acordo com o Japão, francês e aqui no Brasil. Inclusive, eu tenho alguns amigos franceses que escalam e quando eu posto que eu mandei alguma coisa, eles ficam, caralho, você tá forte mesmo? Eu não, é brasileiro, cara, calma aí. Então, por exemplo, no boulder tem a graduação é V, que a gente chama. O boulder eu acho que é quase universal, né? Que tem V0, V1, V2. No Brasil, o maior ainda é o V13 lá do Camargo, não é? V15. V15. O Camargo, que é o melhor escalador brasileiro hoje, ele abriu um V15 lá em Ubatuba, né? Então essa é a modalidade de bouldering, né? Então quando o pessoal entrar nas Olimpíadas, pode ser que vocês vão ver alguns comentários falando, isso é um V15, isso eu acho que é um V14, mas não dá pra saber até que você entra nela e pra cada biotipo, altura e tudo mais, às vezes o cara diverge. Eu até hoje não sei o que significa um V4, V5, que eu só entro e vou lá escalar, que eu sou muito ruim em qualificação. Mas aí você entra na escalada guiada, tem modalidade. No Brasil, a gente começa a partir do quarto SUP, né? No quarto, quinto, sexto SUP, desculpa. Aí entra no 7º grau. 7A, 7B, 7C. Aí hoje eu vou muito pouco em rocha, né? Porque é uma questão de adrenalina. Tem também uma conquista emocional que você tem que ter na escalada em rocha e tudo mais. Hoje eu mando um 7A. Se eu entrar num 4A por 2 meses, todos os dias, eu não teria coragem de escalar free solo, mas eu sou cagão também. Mas pra você ter a noção do nível do negócio, tipo, 3 graduações abaixo do que eu consigo mandar um pouco mais tranquilo, eu não teria coragem. Então, o cara, pra ter coragem de escalar 800 metros numa graduação que eu acho que deve dar 9A,
francês deve chegar até um 12A. Eu mando um 7, quase o dobro do que eu Não, acho mando. que não chega no 12A, não. Não chega no 12, não? Um 10º grau, 10º grau. 10A, 10B. 3 graus acima do que eu mando isso. Tipo, do 8º pro 9º grau é uma diferença gigantesca. Você precisa estar com preparo surreal. Até o 8º A, com treinamento bacana, você entendendo como escalar, é ok. Mas do 9A pra cima, o cara tem que estar muito em dia com a escalada. Pra um cara mandar um 10º A sem corda, assim, o cara é que nem o próprio Arnold fala, cara, é o mais perto que eu consigo sentir da perfeição. O cara literalmente tem que estar perfeito naquela via. Perfeito. E assim, não Porque é só tem uma algum vez. risco, por exemplo, do cara, sei lá, o cara já sabe exatamente o que ele vai fazer, quais os movimentos dele que ele vai fazer, mas, por exemplo, no dia que ele vai mandar, sei lá, a rocha tá úmida, alguma coisa assim. Sim, rola. Isso Lei de acontece. Murphy, né? Ele, no próprio documentário, Pode ele rolar, arrega. sim. Ele arrega na primeira tentativa que ele faz, ele arrega no meio do caminho. Inclusive. Aham. Desculpa, spoiler, galera. Spoiler alert. Não, spoiler. Aí vai ser. Não, Na mas- edição, a Alisson põe um... Por favor, Alisson. Mas aí o cara, ele de tamanha experiência, ele consegue entender quais que estão sendo aquelas incertezas do que ele tá fazendo ali naquele momento, né? Inclusive, um dos reconhecimentos que eu dou, e você percebe no documentário, é porque muitas das pessoas que fazem free solo, em vários outros tipos de modalidade, tipo highline, outros itens, o pessoal não faz pela razão que o Arnold faz. Que o Arnold faz pela perfeição, pela a beleza da maturidade, do desenvolvimento humano, sabe? Porque você vê que um humano é capaz de fazer isso. Ele faz por isso, ele não faz pela adrenalina, que geralmente é o grande problema que eu vejo no free solo, né? Que muitas das vezes as pessoas falam, a vida tá sem graça, eu vou solar essa porra aqui, saca? Vou dar uma injeção de adrenalina aqui na veia pra ver o que rola. Cara, É aí que mora só o falar perigo, né? rapidinho. Inclusive, Alisson, depois, na hora que você for fazer os cortes, corta essa parte aqui pra eu marcar o Matheus, o feto. Eu vou marcar ele faz ele faz escalada? highline. Ele faz highline. O Flavinho, inclusive... Eu vou marcar ele e chamar ele pra conversar aqui no podcast. O Flavinho, inclusive, Show de pode bola. até chamar o Flavinho de novo. Ele entrou na escalada por conta do Highliner. Ele era Highliner e apaixonou pela pedra em vez de ficar na corda bamba, né? Citando o G1 aí. É mesmo? Realmente. Aí, Já ó. que vocês estão falando aí de highline, eu, por exemplo, não sei o que é. Explica aí pra quem Você tá sabe ouvindo e pra mim também. slackline? Aham. Pendura na beirada de duas montanhas assim e vai andando de um lado É pro o outro. Pega o- slackline em altas. Em alturas. Parecendo a abertura Que de sessão loucura. da tarde. Mas é real, highline. Eu fui uma das primeiras pessoas a montar um highline aqui em Uberlândia. Ah lá. Não, nós Que vamos promover massa. um encontro aqui então, daqui uns dias. Mas aí, Mas Isso é aí eu muito conheci bom. a escalada. Eu, tipo assim, eu comecei a fazer slackline, comecei a fazer highline com os brothers aqui. A gente conheceu em outra cidade. E resolveu comprar os equipamentos e montar um highline, velho. Juntando, todo mundo quebrado, foi uma dificuldade do caralho pra comprar equipamento, pra montar highline. Compramos equipamento e começamos a montar aqui em Uberlândia. Isso deve ter uns 8 anos, é um esporte novo, né? Relativamente novo. Mas é um esporte incrível também, vale a pena demais conhecer. Pessoal, Slackline, então, highline, incrível. O pessoal ouvinte aí, ó, isso aí vai ser tema aí de algum podcast futuro. Tem o pessoal que manda muito bem. Inclusive tem o Vidal, que é um brother nosso aqui de Uberlândia. Ele tem recorde mundial de free solo, vendado. Pra você ter ideia. Free solo também é sem equipamento. Ele tem o recorde mundial de fazer isso vendado. Em distância. Caramba! Que Sinistro. loucura, cara. Vidal, segue aí, galera. O moleque é foda. É muita adrenalina, né? Galera. Loucura. Caramba. Então acho Então, que... quanto diga, tempo Alisson. pro Highliner entrar nas Olimpíadas? Nem tem competição de highline. O trick line é uma modalidade que eu acho que é um esporte que pode entrar para as Olimpíadas. E tem Então é outra isso, pessoa gente, tem- aqui de Uberlândia, cara, que já foi campeão mundial de trick line, que é o Handler Santos.
que também é um dos pica foda do mundo, assim, atleta mundial daqui de Uberlândia. Morou aqui um tempão em Uberlândia. É o Show polo. de bola. É, Alisson. Uberlândia tem Berço do slack. muitas mentes brilhantes aí, né? E é com isso que acho que a gente pode encerrar o papo. Aproveita aí, vocês começaram a falar da galera aí, dos Instagram. Divulga o de vocês aí pra galera acompanhar, seguir. O meu não tem muito escalado, porque, que nem eu falei, a escalada requer muitos itens, né? Você requer força, requer equilíbrio, requer tá em dia, né, com sua atividade física, e também requer uma questão psicológica muito grande, porque você sabe que você tá preso na corda, mas seu corpo não sabe. Então, todo momento, inclusive quando a gente está escalando em rocha, às vezes você começa a tremer. Eu saio na sacada do prédio ali, olho pela janela, eu já fico com medo de cair. Inclusive tem, né, o fator Elvis, que a gente chama, né, que quando você começa a drenar demais, seu corpo acaba tremendo, né? A gente fala que dá um Elvis, que você começa a ficar tremilicando na perna. Então, assim, dá um Elvis. Nossa, só de pensar nesse tipo assim, eu não tenho problema com a altura nem nada, mas só de pensar nesse tipo de adrenalina, eu já começo a suar e tudo mais. Mas vale a pena a experiência, viu? Fica o convite aí pra todo mundo. Esporte é se conhecer. E lá na hashtag @ Vertical Escalada Uberlândia, assim, uma academia bem bacana, foi onde eu entrei. Uma experiência única, escalar, assim, todo mundo é muito, muito receptivo. Qualquer pico que você for, a galera tá muito afim de ver você mandar as coisas. Inclusive, é uma das razões das Olimpíadas ser algo muito discutido, que a escalada a gente não gosta de ver um ganhar do outro. A gente gosta você sobrepor o que você está procurando, né? Seu projeto, sua via, você conquistar, você ver uma pessoa conquistar. Cara, você vibra às vezes até mais que a pessoa que mandou, assim, é muito maravilhoso. E uma conquista pessoal gigantesca. Para mim, que nem eu comentei, essa questão psicológica sempre foi um fator muito grande para mim. Eu tô começando a desbravar esses pontos de queda, de realmente confiar. Não, esse equipamento vai me segurar, eu consigo, eu tô bem mentalmente, eu já escalo há muito tempo, eu consigo fazer isso, cara, é uma conquista única. Você tem essas graduações, cara, mandei um 7A, você chega especialmente na vertical, cara, que massa, nossa, parabéns, não, bora lá de novo, eu quero ver você mandar, não, pro seu projeto, qual que é o seu? Não, é muito massa. Então, assim, assim, pra mim, desenvolvimento de caráter em si é um fator extremamente crítico no desenvolvimento, inclusive pessoal, de ver esse pessoal sempre incentivando você aí. É um ambiente assim, extremamente agradável. Recomendo, reforço, sem dúvida alguma, é um esporte maravilhoso, mesmo tendo essa discussão de competição e tudo mais. Se você escalar qualquer pico que você for, você vai ser feliz. Eu fiz um intercâmbio de 2 meses na Alemanha, não falava nada, assim, tentava arranhar no alemão, mas a galera, assim, me levava nos picos, achava o máximo, eu entrando lá, não sabia nem como comunicar, que é algo extremamente importante na escalada também, né, por dar corda, puxar corda e tudo mais. Mas, assim, é um esporte extremamente gratificante, extremamente satisfatório, né? Porque, que nem eu comentei, é uma conquista com você mesmo. Então, assim, é muito bacana, tá? Além de ser sempre lindo os picos, né? Você subir lá no final, subir 20, 30 metros, olhar pro horizonte, ver aquela... Nossa, os picos, assim, são sensacionais, galera. Venha ser escalador e venha ser feliz. Tudo que envolve esse contato com a natureza é muito bom, né? Flavinho, recado final ou suave? É isso, né, galera? Obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Não, que isso, cara. A gente que agradece demais o Júlio, o contato com o Flavinho aqui. Fica aí à disposição. Quem quiser conhecer a escalada, Vertical Escalada aí, nossa academia aqui em Uberlândia, pode visitar. E é um prazer estar aqui. Falar sobre isso, coisa que a gente gosta pra caralho, né? Quem for de Araxá tem o Bocaina, né, na região. Quem for de Patos, o Flavinho vai lá abrir umas vias. Então patrocínio, desculpa. Então, passa seu Instagram aí pro pessoal entrar em contato. Fique à vontade para conhecer mais do esporte, galera, e vamos escalar. É isso. Então, a lição, aquele abraço, pessoal. Até mais. Só, Flavinho, repete aí o Instagram seu.
Flávio Ricardo F. Só chegar, galera. O meu é Júlio Pontalbieri e sigam também Vertical Escalada, Roots Magnésio, Bocaina Park e Escola dos Deuses. É isso, Show de pessoal. Valeu, Show de bola. galera. É isso. Então é isso aí, gente. Obrigado aí quem acompanhou a gente. E a casa tá aberta e até a próxima, galera. Valeu. Valeu.